O ano é por volta de 2010. Você faltou aula porque era uma sexta-feira nublada. Sua mãe deixou você ficar em casa. Você liga a TV da sala, bota no canal da SBT, pega seu copo de leite com Toddy, não me venha com Nescau, esse era ruim, e tá passando essa pedrada aqui. A sensação de nostalgia que eu tive ao relembrar essa bendita abertura já nos meus 20 anos, onde já estava trabalhando igual um fudido, entregando remédio numa farmácia já falida, me fez pensar em como Naruto marcou muito a minha vida e me trouxe aquela sensação boa de quando as coisas eram mais simples. Mas eu não tô aqui para falar somente da nostalgia. Na verdade, eu fiz esse vídeo pensando naquela passagem da minha adolescência, quando Naruto Shippuden tinha recém terminado com aquele final de novela da Globo e até com direito a casamento e tudo mais. Tá lendo o que agora? Fred. Nessa época, eu já não via Naruto mais da mesma forma como eu via antes. Eu já tava um pouco enjoado de animes do tipo shonen, que o protagonista gosta de gritar. Além do mais que os diversos furos de roteiro que o Shippuden e o próprio clássico tiveram, colaboraram também para que eu futuramente viesse dizer firmemente que Naruto é ruim pra caralho. Só que os anos passaram, minha idade passou do glorioso 18 anos, e a vida resolveu me promover com a necessidade de buscar emprego constantemente. E durante essa tragédia, como um estalo, essa abertura passou pela minha cabeça, e quando eu achei ela no YouTube para assistir, eu me lembrei de como o Naruto clássico era bom na verdade. Como só ver a abertura não era o suficiente, eu fiquei vendo repetidas vezes aquele clássico Lee vs Gaara ao som de Linkin Park. Eu sei que hoje é uma opinião bem comum na verdade, que o clássico é uma obra-prima e realmente é um anime muito bom, e o Shippuden é uma bela porcaria. Enquanto o Boruto, bem, esse aí nem se fala. Mas eu arrisco dizer que até o Shippuden tem seus pontos altos, mas só que os pontos baixos ficaram muito mais marcados de fato com a adaptação do anime, que fez questão de encher com toneladas e mais toneladas de fillers e flashbacks. E confesso, é claro, que é chato ouvir o Naruto discursar o tempo todo ou ver a falta de desenvolvimento que personagens como a Sakura, o Neji e o que mais me dói, o Rock Lee, tiveram ao decorrer das sagas. Mas ainda assim, os personagens em que a história resolve focar e explorar fazem isso muito bem na verdade. Não tão bem em alguns casos, como no clássico, onde esse padrão de qualidade parecia se dissolver em quase todos os personagens, inclusive as femininas, que o Kishimoto parece que desaprendeu a escrever na sequência. Mas no Shippuden esse padrão de qualidade é voltado principalmente para o Naruto e o Sasuke, e alguns personagens que sejam convenientes para a trama principal da história, deixando personagens como Rock Lee, Neji, Kiba, Choji, Shino, Hinata, Sakura, Tenten, Temari, meio de escanteio, servindo de vez em quando como suporte para o protagonista. Mas esse lance para escanteio não acontece de imediato na história. Ainda nas primeiras sagas temos histórias incríveis com focos em outros personagens, como Shikamaru, o Asuma e o próprio Gaara. Temos temas como esforço, amizade, justiça e amor presentes constantemente sendo abordados de formas coerentes até chegar no pico de tudo, a saga do Pain. E se esse fosse o único ponto negativo de Naruto, até tava tudo bem. Mas o problema mais grave que eu vejo, que me fez o eu de adolescente chato e otaku fedorento não gostar de Naruto, são os furos de roteiro. Eu acho toda a questão por volta dos Hokages, principalmente do terceiro Hokage, esse velho tarado, muito interessante e densa, mas que não foi tão bem abordado assim, ou seria melhor dizer aprofundada. Foi pensando nesse quesito que eu me toquei que, na verdade, o foco de Naruto nunca foi ser uma história com uma lore muito densa e complexa, como um Fullmetal Alchemist, por exemplo. Naruto ser tão bom, na minha opinião, e o Shippuden também entra aqui, ok? Mesmo considerando o clássico infinitamente melhor em todos os quesitos, cai no mérito do Kishimoto em desenvolver o emocional dos personagens de forma maestral. Entrando no principal tema da obra, o esforço vence o talento natural. As grandes batalhas de Naruto clássico entram nesse quesito. Neji vs Naruto, Rock Lee vs Gaara, Naruto vs Gaara, Naruto vs Sasuke. E acho que é por isso que recentemente a memória de Naruto veio até mim de forma tão nostálgica. Uma saudade mesmo de ver o anime, não só o clássico, até do Shippuden em alguns momentos. Eu ainda me arrepio toda vez que eu ouço a primeira abertura do Shippuden.
eu acabo até gostando ainda mais dela do que a mais famosa de todos e a minha segunda favorita, Bluebird, sem desmerecer nenhuma e nem outra. É só uma questão de opinião mesmo e que acontece muito provavelmente pela minha vivência com o anime. Mas não dá pra negar que Bluebird bate muito forte, até porque é da melhor saga do Shippuden. E é justamente que depois dessa saga que eu acho que o Kishimoto descarrilha o trem com o Naruto e a história vai pra casa do caralho. Todas essas características por si só já explicam porque Naruto é sim bom, principalmente o clássico e o Shippuden mesmo com seus erros. A complexidade da história não é o fator principal para que uma história seja boa, sim o modo de como ela é contada, que é o responsável por criar o clima, deixar suspense no ar, aumentar as emoções, criar uma identidade, seja ela literária ou visual. É por isso que Dragon Ball, mesmo não tendo uma história super bem trabalhada, é aclamado até hoje. Assim como outras obras que têm esse fator de não ter uma história muito boa, mas que às vezes até por manter o seu modo de contar, continuaram fazendo sucesso. Um exemplo bem bobo é a piada da galinha. Se eu simplesmente dissesse, para chegar ao outro lado a galinha atravessou a rua, eu só crio um efeito de causa e consequência, sem mais nada, bem cru. Mas quando eu inverto esses fatores e ainda como pergunta, por que a galinha atravessou a rua? Eu já começo a contar outra história. Pode haver centenas de razões para ela ter feito essa ação. Como eu vou saber? Mas aí vem a resposta, para chegar ao outro lado. Essa resposta quebra a nossa expectativa por ser o mais simples possível, de modo que, mesmo se eu respondesse certo, a situação em si já seria engraçada. Isso é contar uma boa história. Ok, então temos dois pontos. O clássico é uma obra-prima e o Shippuden também é bom e tem boa parte dos traços que fazem o clássico ser tão bom. Então o que mudou depois para o Naruto ter uma má reputação? Bem, eu acredito que a abordagem do Kishimoto com o personagem e com a história após a saga do Pain é o que tornou Naruto um lamen meio amargo e grudento amanhecido. Naruto, depois de treinar igual um desgraçado aprendendo o Rasengan, Rasen Shuriken, Jutsu de invocação, controlando o Kyuubi e ainda sem contar os apelos emocionais, como a perca de Jiraiya, o luto pelo Asuma, a morte temporária de Kakashi e de Hinata, nos mostra que há dois embates de ideologia na história. E assim, Naruto passa por sua mais difícil batalha, convencer Pain que o ódio não é o caminho certo, como ele deveria ter feito com Sasuke. Mesmo tendo visto vários de seus amigos morrerem, ele ainda tenta convencer Nagato, com palavras, com fraternidade. E assim ele faz, Nagato revive todo mundo, Kyuubi volta a ser selada, todos da vila o adoram, fim. Só que depois disso, temos um arco filler gigante, como se já não tivesse tido também outros. Naruto controla Kyuubi, usa seus poderes sem mais consequências, ok, ele chegou lá com esforço e trabalho duro. E aí, eu sei lá. Temos grandes cenas ainda, é claro, mas a perda da qualidade do clima que tínhamos quando as coisas eram mais simples, apenas somem. E não digo com ar de saudosismo, de que era melhor, mas sim da perca de uma essência que era primordial para a história. Eu ainda não sei bem que essência seria essa, mas era algo presente no clássico, um tom de esperança, de amizade, de dinamicidade, algo semelhante ao que eu vejo nos episódios fillers de One Piece, por exemplo, as interações do Chapéu de Palha, quando não estavam batalhando. Parece que tiraram isso gradualmente, com Naruto ganhando poderes do rabo e ficando extremamente mais poderoso sem muito esforço, apenas com algumas palavras amigas, um Rasengan gigante, esquecimento de personagens queridos, apagamento quase que total dos personagens femininas, servindo apenas como uma base para o protagonista, com suas identidades girando em torno do Naruto, ou do Sasuke, ou do Neji, ou do Shikamaru, e o pior, esquecimento da frase, o trabalho duro vence o talento natural. E aí que vemos Neji ter uma das mortes mais nada a ver da série, um personagem que teve seu desenvolvimento pausado ainda no clássico, morrendo de forma abrupta, quase que 500 episódios depois, e o Rock Lee, coitado, não fez absolutamente nada, e vemos mais e mais personagens fazendo coisas meio sem sentido, sem muito aprofundamento, quase que como um enchimento. Sim, o Kishimoto conseguiu colocar fillers na sua própria obra. Claro, ainda temos bons episódios, boas cenas de lutinha, flashback em momentos duvidosos e fillers como de costume. Mas isso não era o principal da obra. Uns vários raios lasers e luzinhas e um meteoro caindo do céu e espadas gigantes. Tudo bem acrescentar isso à obra. O Itachi usando Susanoo pela primeira vez foi incrível. O Rasen Shuriken pela primeira vez foi incrível. Mas ficar usando isso todo episódio
repetidas vezes, sem consequência, mas em função de vender seu estilo, meio que esvaziou toda a questão de esforço e trabalho adulto que tínhamos compreendido na obra até então. Agora temos é que esperar o Naruto pegar um poder herdado de uma profecia para matar um deus, enquanto o Neji morre do jeito que ele disse que morreria no clássico, e o Rock Lee fica treinando pra nada, eu acho. E enquanto isso, o terceiro Hokage fica lá, fazendo nada. Ok, com certeza eu devo ter exagerado um pouco aqui, mas no geral era isso que eu queria falar. Naruto tem uma narrativa envolvente, mesmo com os furos de roteiro que acontecem desde o clássico, principalmente nas questões políticas da obra, eles ainda entregam uma história envolvente até por volta do País de Ferro, mais ou menos, quando Sasuke finaliza o Danzo. A história muda de tom a partir daí e perde aquela essência que era tão presente até então, como aquele youtuber que você era inscrito há anos, mas removeu a inscrição porque o conteúdo dele mudou. Mas isso não muda um fato, que antes disso acontecer, Naruto é sim bom, com uma narrativa envolvente e com desenvolvimento emocional de personagens muito bem construídos, principalmente nas primeiras sagas, que se deve pelo modo como Kishimoto escreveu sua história. Mas que sabe-se lá o porquê, perdeu um pouco dessa habilidade nos arcos posteriores. Mas é importante ressaltar, essa é a minha opinião, e você é livre para discordar da forma que quiser. Futuramente eu faço um vídeo do porquê eu acho o terceiro Hokage um corno e que vai focar bem mais nos furos de roteiro da série. No mais, eu queria dizer que Naruto é só uma série boba com um final ruim, tal como Supernatural, The Walking Dead, no caso a série, ou Lost.